Vocês, espero que sim. A gente vai dar aí uma continuidade no conteúdo que a gente havia iniciado antes dessa pandemia. Como eu falei para vocês, ela é um assunto um pouco complexo, mas a gente vai tentar aqui destrinchar, tentar tornar ela mais fácil para o meu terceiro ano de enfermagem da escola GWA, que eu estou morrendo de saudade, certo? Vamos lá dar início à nossa aula sobre distúrbio ácido-base. Vou tentar aqui me diminuir, porque eu não sou a parte mais interessante da aula, né? Vamos lá, acho que ficou melhor. Então, como fala aqui, o equilíbrio ácido-base, ela é a capacidade do organismo, vejam só, de neutralizar a produção endógena de ácido a partir do metabolismo, mantendo o pH dentro do limite. Como vocês podem ver, aqui a gente tem a escala de pH. A escala de pH, ela tem uma variação de 0 a 14, tudo bem? Sendo que, para a área da saúde, o que nos interessa é o valor neutro, tá? Como vê aí no slide. O pH sanguíneo, certo? O pH sanguíneo, ele gira em torno de 7,35 a 7,45. Esse é um valor que vocês devem ter em mente, tudo bem? Lembrando que, quando eu falo que o meu meio, ele está ácido, lembrem disso. Eu quero que isso vocês realmente memorizem, tudo bem? Então, quando eu falo que o meu meio ele está ácido, ele está com concentrações aumentadas de hidrogênio, certo? Quando eu digo que o meu meio ele está básico, ele tem pouca quantidade de hidrogênio. Até aqui tudo bem? Então, lembrando de novo, quando eu falo que o meu meio está ácido, eu tenho grandes concentrações de íons de hidrogênio no meu meio plasmático. Quando eu digo que o meu meio está básico, eu tenho concentrações menores de íons de hidrogênio. Tudo bem? Quando que eu vou ter um meio ácido? Quando eu tenho um valor menor que 7, eu tenho uma acidez. Maior que 7, eu tenho uma alcalose. Tá? Ele fica um meio básico. Então, falando um pouco da saúde, quando eu digo que o meu pH sanguíneo está abaixo de 7,35, eu digo que o meu meio está ácido. Quando eu digo que o pH sanguíneo está acima de 7,45, eu digo que o meu meio está básico. Tudo bem? Lembram que na nossa aula a gente começou a falar sobre um exame que é chamado de gasometria. A gasometria, ela é o estudo dos gases sanguíneos. Só que a gasometria, ela vai mais além do que esse estudo de gases sanguíneos. Ela faz também um estudo de eletrólitos, dentre eles a gente pode citar cálcio, fosfato, potássio, sódio, magnésio. Além disso, ela faz a contagem da saturação de oxigênio, do bicarbonato, das bases em excesso. Além disso, ela faz a contagem, que é o que mais vai nos interessar em uma gasometria, do pH sanguíneo, da pressão parcial do gás carbônico e do bicarbonato. Tudo bem? Então, a gasometria arterial, ela é feita preferencialmente
por uma punção arterial. Lembram que eu comentei isso em sala de aula? Então, quando eu falo de punção arterial, eu falo de duas artérias principais que a gente vai estar utilizando na gasometria, certo? A gente vai estar utilizando a artéria radial e nós iremos também utilizar a a artéria femoral. Tudo bem? Então, a gasometria, ela é essencial ser realizada em uma unidade de terapia intensiva para fazer a avaliação de como que o paciente está se comportando diante de medicações, diante do ventilador mecânico, se está apresentando algum distúrbio de ácido base, se é uma acidose metabólica, se é uma acidose respiratória. Em média, os pacientes eles são realizados uma vez por dia a gasometria, mas vai depender da conduta médica, vai depender da precisão do paciente em fazer essa gasometria, tudo bem? Aqui a gente tem a tabela que vocês precisam ter de conhecimento dela, então pausem o vídeo, anotem essa tabela que ela é primordial para que a gente faça uma análise completa de uma gasometria arterial, certo? Então aqui eu tenho valores, como eu havia antecipado para vocês, que o pH sanguíneo ela gira em torno de 7,35 a 7,45. A pressão parcial de oxigênio ela vai variar de 80 a 100 milímetros de mercúrio. A pressão parcial de dióxido de carbono ela vai variar de 35 a 45. As bases excesses elas vão variar de -2 a +2. O bicarbonato vai variar de 22 a 28 miliequimolar por litro. E a saturação de oxigênio, ela tem que estar, né, em valores normais maior ou igual a 95%. Então, nessa tabela, eu tenho os valores normais que a gente irá observar em uma gasometria, tá? Esses são os nossos parâmetros. Nesse slide, eu trouxe para vocês uma forma de vocês conseguirem entender melhor quando eu falo em uma acidose e uma alcalose, tudo bem? Percebam que na figura 1, vou até pôr aqui do lado, figura 1 e figura 2. Na figura 1, percebam que no meu meio plasmático eu tenho muitos íons de hidrogênio. Quando eu tenho muitos íons de hidrogênio no meu meio plasmático, eu estou diante de uma acidose. Porém, quando eu tenho pouca quantidade de íons de hidrogênio no meu meio plasmático, eu estou diante de uma alcalose. Tudo bem? Conseguiram entender direitinho essa figura? Então, novamente, quando eu estou diante de uma acidose, eu tenho muita concentração de íons de hidrogênio. Quando eu falo em alcalose, eu tenho pouca quantidade de íons de hidrogênio. O nosso corpo, ele tem de um sistema de defesa chamado sistema tampão. O que é um sistema tampão? O sistema tampão, no distúrbio ácido-base, ele vem para tentar, de todas as formas, neutralizar ou minimizar as alterações do pH sanguíneo. Quem é que irá fazer esse sistema tampão? São dois órgãos principais, como vocês podem observar na imagem, eu tenho os pulmões e eu tenho os rins. Então, ele vem com a finalidade que evite que ocorram variações muito grandes do pH sanguíneo,
Por quê? Quando eu tenho uma variação muito grande do pH, por exemplo, menor que 6,8, eu tenho uma acidose extrema. Então, isso já é incompatível com a vida. Da mesma forma, quando eu tenho valores acima de 7,8, eu tenho valores também incompatíveis com a vida.